Graças a Deus, porque é uma alegria muito grande termos os jovens a falar acerca da Palavra de Deus, mas eu hoje posso dizer que é um desafio. Mas é sempre bom quando somos postos à prova desta forma, porque também é um desafio e um repto que eu deixo para todos os homens que se reúnem aqui nesta igreja local, que Deus quer usar cada um de nós, mas podemos não ser usados aqui no púlpito a falar para outros, mas Deus quer que nós estejamos preparados, porque nunca se sabe quando é que vai ser preciso darmos a nossa palavra
que aprendemos através do conhecimento da Palavra de Deus. Isto não é fácil e foi preciso muita coragem da minha parte, porque na minha carne, na minha natureza, a minha vontade era dizer não, que eu não queria vir falar aqui à frente ao púlpito, mas o Espírito de Deus que habita dentro de mim e aquele pelo qual a quem eu sirvo, esse quer falar e esse quer me usar, e esse quer me usar na linha da frente, e esse fez-me dizer que sim, por mais que eu no meu coração quisesse dizer que não, e não me sinto à vontade de estar aqui, porque é muito desconfortável para mim falar ainda para mais para um grande grupo de pessoas como vós, e que são meus irmãos na fé, são minha família, e isso faz-me sentir bem, faz-me sentir confortável, mas ainda assim é uma posição desconfortável para mim. E aquilo que eu vou falar hoje ainda me deixa mais desconfortável, porque é algo que me diz muito a mim e algo que também certamente há de dizer alguma coisa a vocês, que é dar asas à nossa fraqueza. E dar asas à nossa fraqueza, vocês perguntam o que é isso de dar asas à nossa fraqueza. A nossa fraqueza é a nossa natureza pecaminosa. E para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, aquele que é o nosso Salvador da condenação interna, aquele que pode anular o nosso pecado e que quer anular o teu pecado para que tu possas viver uma vida eterna com o Pai no céu, vai ter dificuldade em compreender que tem uma natureza pecaminosa e dificuldade em compreender que é pecador. Mas eu julgo que vamos ter a oportunidade de podermos falar um bocadinho acerca da fraqueza do homem sem Deus, que o Carlos também sei que se preparou, mas vamos ver como corre. Mas aquilo que eu tenho para falar hoje é mais dirigido a quem já reconhece esta verdade, que somos todos pecadores e que, apesar do Senhor Jesus Cristo ter morrido por nós, esta natureza está cá e é uma batalha que temos diariamente. E agora que o ano já vai fazer um mês que entramos no novo ano, e muitos de nós desejamos que o ano seja novo e seja possamos melhorar, mas o ano é novo, mas os problemas vão ser os velhos, porque este problema da nossa natureza pecaminosa vai continuar, independentemente dos anos que possamos estar aqui, vamos continuar a ter este problema. E o que é que eu me lembrei? Nada melhor que a Carta aos Romanos, capítulo 7, e se puderem abrir comigo. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler, sim, desde o capítulo do versículo 15 ao versículo 25, 10 versículos, em que diz assim então a palavra do Senhor: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu queria só fazer um pequeno parênteses aqui, porque, de facto, Paulo, quando escreve esta carta, ele fala na sua pessoa, porque reconhece esse mal que é nele, mas eu sempre que eu leio estas passagens, eu identifico-me tanto, e quantas vezes eu quero fazer o bem e o mal está comigo. O pensamento do que não devo fazer está comigo e é uma luta tremenda. Mas continuando. Porque segundo o homem interior que tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado.
Eu, eu gostava só de contar uma pequena história que vai parecer um bocadinho descontextualizada àquilo que tivemos a ler, mas mais tarde, conforme vou avançando, vocês vão perceber o seu contexto. Ainda há pouco tempo no trabalho, quando regressámos ao trabalho, eu uso óculos. Para aqueles que me conhecem bem, eu uso óculos. E uso principalmente no trabalho porque, ao final do dia, quando eu estou muito tempo sem os óculos, começa-me a dar tremendas dores de cabeça. Mas neste dia, nós, por norma, nos primeiros dias que regressamos ao trabalho, fazemos o inventário, fazemos arrumações lá, do que tiver para arrumar. E eu, por norma, tiro sempre os meus óculos para carregar material que seja de material em bruto, como material de 6 metros, porque tenho receio de partir os óculos. Então, neste dia, eu retirei os meus óculos e deixei num sítio qualquer. Deixei na bancada do meu colega, que é o Filipe, e estava a carregar com outro colega. E conforme foi passando o dia, os óculos ficaram lá, e ele, em tom de brincadeiras com Deus, e eu chegou ao final do dia, fomos para picar o dedo para sair, e eu já me ia embora, já me tinha esquecido dos óculos. E nesse dia a filha dele tinha ido ter com o pai, porque iam resolver os seus assuntos de pai e filha. E quando estávamos de saída, vira-se a filha dele e diz-me assim: então não te estás a esquecer de nada? E eu: a esquecer de alguma coisa? Não. Olhava para mim, metia as mãos aos bolsos. Por norma, nós metemos sempre as mãos aos bolsos. Quando é... E eu, não, porque eu vejo bem seus óculos, não dei por falta deles, mas quando ela me diz: os óculos, não estás a esquecer de nada? E então lá fui eu buscar os óculos. E o que é que esta história faz muito pensar que quando nós tomamos conhecimento que a palavra de Deus são os nossos princípios e os nossos valores, é como se fossem os nossos óculos na nossa vida espiritual. E muitas das vezes nós, na nossa vida, certas decisões que temos de tomar, certas ocasiões, nós tiramos os óculos e pousamos porque achamos que não precisamos de entendimento espiritual para tomar a decisão. Somos muito capazes de tomar essa decisão sem a guia do Senhor. Pousamos os óculos e os valores, que são os nossos valores bíblicos, num sítio qualquer, mas depois podemos vir a arrepender porque esquecemos desses valores que deveriam estar cá sempre. E eu, se calhar, tenho de começar no trabalho a usar mais vezes os óculos, mesmo que seja para carregar. E que eu gostava de focar um bocadinho no versículo 18. No versículo 19, em que diz: porque não faço o bem que quero. E não faço o bem que quero, e eu muitas das vezes olho para isto e eu disse: eu não faço o bem que eu deveria fazer, e o mal que eu não devo fazer, esse eu faço. Mas muitas das vezes eu faço esse mal e tenho prazer no mal que eu faço, porque esse mal dá-nos o prazer que nós buscamos muitas das vezes e que não é o prazer que Deus nos quer dar. E eu muitas das vezes olho para o meu passado e para a forma como eu via a minha vida, e mesmo após me ter convertido, certamente já pequei muito, já desiludi muito o meu Deus, e muitas das vezes eu dou por mim em casa, em pensamento, eu baixo a minha cabeça, fecho os meus olhos e digo: quão grandioso é o Deus que eu tenho, que tem uma paciência enorme para mim e tem uma graça tremenda para mim, ao ponto de perdoar os meus pecados. E ainda assim, eu tendo o conhecimento que tenho o entendimento que tenho, cometo os mesmos pecados, muitas das vezes sabendo que os cometo e que não os devia cometer, e cometo-os, e esse Deus continua a perdoar-me todos os dias. E esse Deus, apesar de todo o pecado que eu possa vir a cometer, eu não perco a minha salvação. Eu tenho o direito à salvação, a estar presente com Ele, ainda que eu possa não ser fiel a Ele. E eu, de todos os pecados, nós temos estudado a carta aos Colossenses, e o Nando há uns tempos usou o capítulo 3 de Colossenses, e lá está denominado uma série de pecados que são aquilo que Deus abomina. E eu certamente conheço-os todos muito bem, e posso falar por mim, e as decisões que eu já tomei, muitas delas tomei-as mais na minha vida carnal do que decisões que eu deveria ter sido mais espiritual. Muitas vezes eu dou por mim
a pedir mais vezes perdão em oração do que dar graças ao Deus que eu tenho. E isso leva-me a pensar que no tempo em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, homens perdidos, homens ignorantes, homens sem completa noção de quem é que eles estavam a crucificar, eles próprios gozavam do Senhor Jesus Cristo, que podemos ler em Lucas capítulo 23, do versículo 34 ao 36. Eles gozavam e diziam: se tu és o Messias, salva-te a ti próprio, estás crucificado, salva-te a ti próprio. E podemos ler aqui no versículo 34 a 36, em que diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o seu povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. Podemos ler no versículo 34 que Jesus estava mesmo a pedir perdão por homens completamente cegos. Eles não tinham qualquer entendimento. E agora penso eu, se homens que não têm qualquer entendimento e não sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, o que é que pensaria o Senhor Jesus Cristo da minha vida e de mim, muitas das vezes, quando eu peco? Sabe, isso faz-me pensar que eu deveria ser mais responsável. Todos nós deveríamos ser mais responsáveis. Todos nós temos de ser mais cautelosos. Mas, acima de tudo, nós deveríamos ser mais espirituais na nossa vida. E a chave é esta. Quando eu deveria ser mais espiritual, quando eu deveria ser mais fiel àquilo que Deus me ensina, aquilo que Deus tem para mim, se calhar eu não pecava tantas vezes como eu tenho pecado. Se calhar eu não tirava tantas vezes os óculos que são os valores e os princípios de Deus para tomar as minhas decisões da minha vida. Deus cuida de nós e, de facto, Ele tem sempre cuidado de nós e nós muitas das vezes podemos sentir o seu cuidado por nós, mas Ele pede-nos a nós para nós nos esforçarmos um pouco. E podemos ler isso pela Bíblia. O Velho Testamento está cheio de passagens em que o povo de Israel, nós muitas das vezes olhamos para o povo de Israel e dizemos: o tempo do povo de Israel era tudo diferente, Deus dirigia-se de forma diferente, mas sabem que eu vejo muitas semelhanças do povo de Israel em nós hoje. Os mesmos erros que eles cometiam e que são hoje para ensinamento nosso, nós ainda assim, apesar de estudarmos e lermos os erros que eles cometem e ser de caras, nós às vezes dizemos: como é que eles foram capazes de errar nisto? Uma coisa tão simples, que era depender de Deus. Então, e nós? Quantas vezes nós não dependemos de Deus na nossa vida e deveríamos depender? Temos passagens como diz em Deuteronômio 31, versículo 23, eu vou citar, não precisam de abrir. E ordenou a José, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e serei contigo. Josué capítulo 1, versículo 6, em que diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes darei. O segundo livro de Samuel, capítulo 10, 12, Deus dirige-se a Samuel: esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. E também buscando um bocadinho, certamente já todos ouviram, aqueles que ainda não ouviram a mensagem de David a semana passada, foi muito bom. E eu gostava só de pegar nisto, porque na altura em que Deus mandava o maná para o povo de Israel, e o David tocou num ponto que encaixa perfeitamente nisto, que é o povo de Israel, para colher o maná, tinha de esforçar, eles tinham de se baixar para colher o maná. E muitas das vezes é isto que nos custa, é esforçar, porque quando é novidade, o maná quando era novidade, todos iam certamente colher o maná, tudo muito bem, baixavam-se para pegar o maná, mas quando começou a ser algo já que era normal, já não era novidade, já começaram a achar que tinham de se esforçar demasiado para colher o maná. Então já começavam a querer mais facilidades, já pediam mais facilidades. É sempre a mesma coisa, o maná,
temos de nos esforçar, temos de baixar para colher o maná, gostávamos de ter algo diferente. E então Deus enviou codornizes para o povo de Israel, em que elas já não se tinham de baixar, já não tinham de se esforçar tanto para apanhar as codornizes, porque certamente à altura, como David disse a semana passada, à altura da cintura, bastava terem o saco aberto e apanhavam as codornizes. E muitas das vezes nós somos assim, nós não nos queremos esforçar. Por mais que em toda a palavra de Deus nos diga, se tu não fizeres a tua parte, eu não consigo fazer a minha, nós não conseguimos compreender disso. E podemos ler também, hoje, nos tempos de hoje, nós temos a palavra de Deus connosco, e Paulo muitas das vezes exorta para que nós possamos cultivar o conhecimento em nós, mas nós só podemos cultivar o conhecimento na palavra de Deus se nós pegarmos nela, se nós a lermos. E eu, falando por mim, eu não sou um homem de muitas leituras, e quem me conhece bem sabe que isto é um desafio tremendo, e já o meu irmão está ali, conhece-me desde pequenino. Lá em casa era sempre uma tourada para me porem a ler, mas esta é a minha batalha entre a carne e o espírito, porque eu no meu espírito eu sei que eu tenho de ler, mas eu na minha carne eu não quero ler. E quantas das vezes eu estou por mim e preciso de ajuda, preciso muito de ajuda para conseguir-me concentrar e poder dedicar mais do meu tempo à palavra de Deus, porque eu sinto sempre que todo o tempo que nós dedicamos ao nosso Deus é sempre pouco. Uma semana tem 7 dias. E eu não vou falar num dia em singular, em horas, porque se for falar por horas, então é ainda mais desgostoso para nós, porque numa semana tem 7 dias, se calhar nós dedicamos destes 7 dias, 3, 4 dias, às reuniões que nós temos aqui ao Senhor, mas se nós formos ver em estatísticas, se calhar 30% da nossa vida, ou nem isso, é espiritual, todo o resto é carnal. E o que é que nós estamos a alimentar mais? É a nossa vida carnal ou a nossa vida espiritual? Mas deixo isso à vossa consideração. Mas muitas das vezes o que vos posso dizer é que nós andamos a enganar a nós próprios. Nós queremos sempre o prazer imediato e, como eu já tinha dito, o prazer imediato, o pecado o traz na hora, e esquecemos das consequências que isso traz. Achamos que o Senhor, por já termos o Senhor connosco, estamos livres das consequências e que o Senhor vai ter misericórdia de nós. Mas o que eu posso dizer é que nós somos uns abusadores da misericórdia de Deus. Eu falo por mim, eu sou um abusador da misericórdia de Deus. Mas quanto à misericórdia de Deus, será que o Senhor vai ter misericórdia de mim cada vez que eu pecar? Então as consequências não as vou sofrer? Será que a tentação era demasiado grande para eu poder suportar? A resposta disto está na palavra de Deus. E por incrível que pareça, todos os nossos problemas, a resposta está sempre na palavra de Deus. E em 1 Coríntios diz-nos que não. Todos já devem conhecer esta passagem que é na carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 10 e o versículo 13, em que diz assim: Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Eu cheguei a esta conclusão. Muitas das vezes nós sofremos as consequências do nosso pecado por nossa escolha. Nós escolhemos sofrer essas consequências, porque Deus não quer que nós soframos por consequências do nosso pecado. Deus quer nos dar o prazer da sua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Só que a boa vontade de Deus leva o seu tempo, leva o seu processo. Deus quer trabalhar em nós e Deus é tão perfeccionista que Ele gosta de fazer o seu trabalho em nós com calma. Gosta de ser minucioso, qualquer detalhe, qualquer pormenor, Ele gosta de trabalhar em nós. Mas nós não temos paciência para estar ali, é como se fosse um pintor a pintar o quadro, nós não temos paciência de estar sentados ali para o Senhor fazer a obra dele. Queremos fazer nós. Não, isto é como se pensamos que é uma fotografia. Mas não, Deus é muito perfeccionista e Deus certamente tem o melhor para nós. Nós é que muitas das vezes não conseguimos ver isso. Mas se nós nos agarrarmos verdadeiramente à palavra de Deus, nós podemos perceber, temos vários exemplos, vários testemunhos e várias histórias que nos mostram o contrário, que Deus consegue dar sempre o melhor no seu tempo, não no nosso.
E algo que me ajuda muito a manter o foco nisto, e é um versículo que eu guardo no meu coração, e eu espero que vocês também guardem no vosso, que é Gálatas, no capítulo 2, e o versículo 20, e eu vou passar a citar, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto de facto é algo que é fantástico, porque Deus deu o seu Filho à morte por nós, e Ele quer viver dentro de nós, e já vive daqueles que já conhecem esta verdade, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele vive dentro de ti, Ele quer te transformar, e Ele só tens de o deixar transformar-te, porque muitas das vezes nós somos a barreira à qual Deus não consegue operar em nós. Mas eu vou já terminar em dizendo que quem é que me fala mais alto aos nossos corações? Quem é que deve falar mais alto aos nossos corações? É o Senhor Jesus Cristo. Mas nesta luta nós não conseguimos lutar sozinhos. Nós sozinhos no nosso isolamento dificilmente vamos fraquejar. Por isso Deus dá-nos as ferramentas certas para nós conseguirmos lutar. Temos os cultos ao domingo, como hoje. Temos os estudos bíblicos, que eu aprendi a dar o valor aos estudos bíblicos. Sabem que daqui, se calhar eu sou a pessoa que menos valor dava aos estudos bíblicos. Para mim, os estudos bíblicos eram uma tremenda seca. Mas a partir do momento em que Deus começou a trabalhar no meu coração, o meu entendimento mudou. Os estudos bíblicos, para mim, têm sido a ferramenta que mais me tem ajudado a crescer espiritualmente do que qualquer outra atividade da igreja. Isso posso-vos garantir. O facto de estar aqui às quartas-feiras, eu estou cansado do trabalho, certamente, e eu partilho esse sentimento com o Nando. Muitas das vezes em conversa, hoje só me apetecia enfiar no sofá com a mantinha e adormecer, mas quarta-feira é dia de estudo bíblico e tem sido muito bom para mim. E o meu desejo é que vocês procurem o sentido do estudo bíblico para vocês. O que é que vocês estão dispostos a esforçar-se na vossa vida para que isso tenha significado para vocês? Temos as reuniões de oração, incluídas no estudo bíblico, mas também temos as nossas mulheres daqui da igreja que se reúnem para orar. Isso é muito bom, que mais mulheres nesta igreja se possam reunir para orar. Temos a escola dominical, também é um serviço para o Senhor, mas acima de tudo, aquilo de mais, a maior ferramenta que nós podemos ter para nos aproximar de Deus é a palavra de Deus. E é isso que nos vai dar o arsenal que nós precisamos para combater a nossa carne, porque sem isto, o Espírito não tem força, só a carne. Mas que de facto nos possamos agarrar à palavra de Deus com toda a nossa firmeza. E que possamos dar mais asas ao Senhor Jesus Cristo na nossa vida, para que de facto Ele possa abafar a nossa fraqueza. E que o Senhor nos abençoe. E era só isso que eu tinha a dizer a vós. Obrigado. Márcio, não saias daqui. Vocês não se preocupem, porque isto hoje é uma parceria. Ele e eu. Ele começava e eu terminava. E eu disse ao Márcio: Márcio, não estejas preocupado com o tempo. Fala à vontade. Se sobrar tempo, eu falo. Se não sobrar tempo, eu não falo. Ainda sobrou um bocadinho de tempo, mas eu não vou falar. E não vou falar porque o Senhor já falou. E usou este rapaz que está aqui. E quando o Senhor fala, todos nós nos calemos. Eu posso partir hoje. Já tenho dito, eu ando a dizer a muita gente que eu estou quase a partir. Mas vou com a alma cheia a ouvir o que Deus faz nestes rapazes. Isto é obra de Deus, isto não é obra humana. E eu dou graças a Deus por isso. E só oro para que Deus trabalhe cada vez mais e mais corações. Obrigado, Márcio. Graças ao Senhor. Se eu já gostava de ti, não gosto mais. E vou terminar dizendo o seguinte. E eu tinha perguntado ao Márcio o que é que ele ia falar. Que era para eu depois me poder ajustar mais ou menos e não sair assim disparado
fora do contexto, mas procurar encontrar um contexto. E ele, em suma, disse-me que ia falar sobre a fraqueza dos crentes. E falou sobre a nossa fraqueza. E eu iria falar sobre a fraqueza do homem. Eu não sei se vocês têm a noção, mas eu não vou pregar, estejam descansados. O texto que eu iria utilizar diz assim: Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando Cristo morreu, morreu por fracos. E eu, porque posso não chegar daqui a 8 dias, eu espero daqui a 8 dias, se os irmãos autorizarem, falar aquilo que eu não falei hoje. E quero falar-vos sobre esta declaração bíblica, que Cristo morreu pelos fracos. Porque a fraqueza existe no homem desde que ele nasce. E depois de ele se converter, ele continua fraco. Foi sobre isto que o Márcio falou. Mas eu quero falar-vos, se Deus quiser, para a semana, se o Senhor permitir, sobre a fraqueza do homem antes da conversão. E porque eu posso não chegar lá, eu quero que tu saibas uma coisa: tu não te podes salvar a ti mesmo, porque és fraco. Todos nós. E Cristo, quando morreu, não morreu por alguns fortes que eram capazes, não. Ele morreu por todos nós fracos. Eu depois explico, com detalhe, com os óculos, na Bíblia, para vocês verem como é que o homem é fraco. Se algum de vocês ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, lembre-se que Ele é o único que pode, porque Ele é forte. A Bíblia diz que Ele é o Deus forte. Nós não podemos. Nós não podemos salvar-nos. Epá, metam isso na cabeça. Porque sabem que há pessoas que dizem assim, e tal, isto depois não vai acabar mal, porque também quando eu lá chegar um dia, Deus também não me vai condenar. Epá, também não sou nenhum bandido, não é? Não deu para ir a fazer assim coisas erradas, assim tão graves. Epá, pronto, também não sou perfeito, mas também não sou, e Deus vai me condenar? Pois é, pensa no assunto, porque aí estás a pensar que tu és capaz de te salvar pelo teu caráter, pelo teu desempenho. Estás completamente equivocado. Cristo morreu, diz a Bíblia, por todos. E aos todos, ele diz, fracos. Se pensas que és outra coisa que não fraco, desengana-te. Que Deus nos abençoe.